em nome do Núcleo de Formação Geral, eu agradeço a presença de vocês. E a nossa intenção, então, é discutir problemáticas, né, que nós chamamos de problemáticas contemporâneas. E, evidentemente, elas permitem releituras, interpretações, né, de várias perspectivas. Como já de hoje, intitulado Os Desafios da Segurança no Brasil. Nós faremos assim, a professora Marcele Gomes Figueira, já agradecemos publicamente ela ter aceitado o convite, né, logo que foi por nós convidada. Nós faremos assim, a professora Marcele fará a exposição dela, a seguir, nós temos comentários, as perguntas de vocês, e para importante, né, que vocês participem, tá? Faremos nesse sistema mais tradicional mesmo, tá? E contamos muito com as questões de vocês. A professora Marcele, ela é especialista no tema, né? Foi coordenadora aqui do curso de Segurança Pública, tá? E ela vai falar, inclusive, no início, a partir de onde que ela faz essa leitura, esse discurso, né? A partir de onde ela faz esse estudo a respeito desse tema tão relevante para nós todos, tá bom? Então, vou passar a palavra para ela. Uma curiosidade que todo mundo tem, né, é como se constituem, né, os pesquisadores, os especialistas e os gestores do campo da segurança pública que não são necessariamente oriundos das forças policiais. E esse é um debate que eu espero fazer hoje com vocês aqui, da gente entender a crítica pública. Ela se faz, né, com conhecimento, ela se faz, né, com embasamento, com informações, e que também a segurança pública ela é muito mais do que somente ações policiais, né? Ela não se restringe somente na atuação da polícia. E você ter um profissional de determinada área não garante a esse profissional que necessariamente ele será um bom gestor daquela área, né? E porque isso demanda conhecimento, isso demanda reflexão, isso demanda uma série de outros requisitos. Bem, mas uma coisa que todo mundo já percebeu aqui é que eu sou carioca, né? Esse sotaque não me deixa mentir. Então, é isso mesmo, sou carioca, já moro em Brasília há 15 anos, venho parar em Brasília por conta de trabalhar a segurança pública que me traz a Brasília. Como da carioca, eu tenho uma escola de samba e um time de futebol, sou portelense e vascaína. Então, portelense e vascaína. E a minha trajetória na segurança pública, ela se iniciou há 18 anos atrás, no estado do Rio de Janeiro, dentro da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Trabalhei no setor de análise criminal da Secretaria de Segurança Pública, que é o setor que trabalha com as estatísticas criminais e fornece todos os subsídios para o planejamento de ações, ou pelo menos deveria, né? As ações serem planejadas a partir desses princípios. E eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública num período, acho que os mais velhos vão lembrar, não sei se os mais novos lembram desse episódio, que é o assassinato do Tim Lopes, repórter da Rede Globo, que foi assassinado, né, dentro da Vila Cruzeiro. E a Rede Globo, evidentemente, fez uma grande cobertura da morte do Tim Lopes e demandando a prisão dos culpados pela morte do Tim Lopes. E trabalhar na Secretaria de Segurança Pública nesse período não foi nada trivial, porque a gente ficava brincando que esse jornal local, né, que aqui se chama DF-TV, óbvio que no Rio é RJ-TV, a gente brincava que era o SSP-TV, que era o Secretaria de Segurança Pública TV, porque eles começavam batendo a Secretaria de Segurança Pública no início até o final do jornal. Então, você trabalhar nesse ambiente, né, onde você tem a mídia toda fazendo uma grande cobrança, então aqui eu não trabalhava, claro, no setor de investigações, a gente trabalhava que fornecia outros tipos de informações para as polícias, para elas poderem trabalhar, e todos ficam sob pressão naquele momento. Eu sou formada em Geografia, essa é a minha graduação, e comecei a trabalhar e a minha especialização dentro da Geografia essa arte de trabalhar mapas de regiões espaciais, sonhos sobre tópico. Faço meu mestrado no Instituto Militar de Engenharia, lá no Rio de Janeiro, em Engenharia Cartográfica,
E depois, quando eu venho para Brasília, eu cheguei em Brasília em 2003, para trabalhar na Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde eu fui coordenadora nacional de análise criminal. Pude conhecer as polícias de quase todas as unidades da federação, onde, além de trabalhar com elas na gestão, também pude trabalhar depois como professora, né? Sobretudo em parte de método e... Tudo bom, André? Sobretudo na parte de método e, sobretudo, com análise criminal, com as estatísticas criminais, com o mapeamento criminal. Um universo político muito próximo. Tá? E é aí que eu construí o campo do saber. Meu doutorado também depois foi na UNB, da área de segurança pública. E é o lugar, então, que eu para vocês. Eu trago, desses meus 18 anos, experiências que começam dentro do governo do Executivo. Depois tive a oportunidade de ser consultora em várias outras oportunidades. E é esse que é o meu lugar de fala do que eu venho trazer para vocês. Eu trouxe aqui, para a gente começar, eu vou trazer várias provocações a vocês. Tá? Vou ser provocativo. Então, porque o tema da segurança, todos nos opinamos qualquer coisa. Né? E a segurança, porque a segurança é respeito a uma nossa vida que mexe, né, com o nosso senso de preservação, que mexe com nossos afetos, que mexe com a nossa insegurança. Todo mundo que já passou por uma experiência, né, de ter sido roubado, ou furtado, ou teve alguém que faleceu na sua família, ou alguém na sua família passou por um violência, todos somos solidários um ao outro na dor, no medo. Né? E o medo é um péssimo conselheiro. E a gente vai falar sobre isso. Então, eu vou trazer várias provocações para vocês, para que a gente possa depois, dentro do debate, ir desenvolvendo mais alguns temas. Então, a primeira coisa que eu ia fazer eram alguns números. Espera aí que não está passando aqui. Não sei por quê. Não passou. Pronto. A primeira coisa que eu queria trazer são alguns números que foram coletados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma ONG que reúne policiais, pesquisadores, movimentos da sociedade civil. É um dos principais grupos, né, que pensam a segurança pública hoje no Brasil, da qual eu também sou membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E aqui esses são alguns números que a gente tem do ano de 2017. Então, no Brasil, em 2017, nós tivemos 61.283 mortes violentas. Esse foi o maior número já registrado no Brasil. A gente nunca teve números absolutos, uma quantidade tão grande de pessoas assassinadas. Só que quem são essas pessoas? Tá? Essas pessoas que foram assassinadas, elas, em grande parte, aí aqui não está o perfil delas, mas em grande parte delas, tá? Elas têm são na sua maioria homens, a grande parte entre 12 a 24, 25 anos, tá? E, na sua grande maioria, pretos. E isso já revela, os números eles são tão elevados que eles já revelam para a gente que essa vítima ela tem um perfil muito bem definido. E quando nós recortamos isso para dentro do território, o Brasil tem 5.000 e poucos municípios, 5.500 e poucos municípios. 25 municípios respondem por quase metade do que nós temos no Brasil. E quando nós chegamos dentro desses municípios e olhamos dentro deles como esses homicídios se distribuem, nós também vamos encontrar uma concentração elevada em determinados bairros da cidade, no caso do Distrito Federal, né, em regiões administrativas do Distrito Federal. Dentro dessa relação, dessa dinâmica tão violenta, nós também temos, né, uma grande incidência de morte de policiais, né,
onde nós tivemos um crescimento de 23% da morte de policiais. Esses policiais, né, na sua grande maioria, também que eu vou trazer uma provação para vocês, a primeira provação da noite. Muitos entendem que a forma como a polícia deve agir deve ser com muita dureza. Né? Do tipo, eu não vou chorar pela morte do bandido. Não é questão, não é uma questão de chorar pela morte do bandido, é uma questão de desejar, muitas vezes, a morte do bandido, achar que essa morte é uma solução. Porque a solução é botar todo mundo no paredão e matar todo mundo. E aí tem conta que não fecha. Porque a polícia matou, em 2017, 4.222 pessoas. As vítimas dos bandidos que roubaram e mataram foram 1.266 pessoas. Ou ele está matando, ou porque mais do que a criminalidade. Então, guardem aí, já estou provocando. Outros números aqui, né? Nós temos uma grande quantidade de, também, a violência contra a mulher, que no Brasil ela também é bastante significativa. E aqui esses outros, né? A quantidade de desaparecidos. E aqui tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, desses dois aqui, tá? Onde a Força Nacional de Segurança Pública, ela cresceu nos últimos anos em 292%. E os gastos com a Força Nacional de Segurança e com a estrutura, né, geral do sistema de segurança, sistema de justiça criminal, nós tivemos uma redução de 30% do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é o fundo da União que financia os estados para poderem modernizar as suas instituições policiais. Esse fundo reduziu. O Fundo Nacional Antidrogas, que é quem promove, né, ações de prevenção a drogas, reduziu em 63%, mas o Fundo Penitenciário aumentou 80%. Vocês sabem qual é o lugar? Eu vou trazer muitos exemplos aqui do Rio, porque o Rio está muito em voga e a gente vai falar um pouco sobre a intervenção também. E o nosso noticiário, ele é invadido todas as noites com notícias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, você não precisa ter ido ao Rio de Janeiro para saber que no Rio de Janeiro existe o Complexo do Alemão, existe o Complexo da Maré, existe a Rocinha, todas essas comunidades. Não é? Vila Cruzeiro. Aí os flamenguistas sabem que o Adriano vem do Vila Cruzeiro. Então, pensando em tudo isso que vocês ouvem do Rio de Janeiro no noticiário, onde acham que o Rio de Janeiro tem a maior taxa de apreensão de drogas? Onde você acha que se apreende mais drogas no Rio de Janeiro? Onde? Vamos lá, gente. Onde? Na Sul. Mas quem dá mais? No asfalto, quem dá mais? O lugar que mais se apreende droga no Rio de Janeiro é no bairro de Bangu. Sabe o que tem no bairro de Bangu? O Complexo Penitenciário de Bangu. Em Carlos Redondo, não tem nenhum lugar que circule mais drogas do que o sistema penitenciário. E o que você faz com o preso? Você prende o preso? Você prende o preso? E aí vai uma outra provocação que eu quero fazer para vocês, que é a relação entre crime e Estado. Porque não é cadeia sem a conivência. A maior quantidade de armas que se apreende hoje no Brasil são armas de ação nacional. A maior quantidade dos que se apreende no Rio de Janeiro já foram apreendidos e voltam para as ruas. A bala que matou Marielle era de um lote estado da Polícia Federal. Em muitos lugares, o governo não governa contra o crime, mas com o crime. Só que a gente está preocupado com o traficante com fuzil. Enquanto que o HSBC, que é um banco,
já foi punido e estava lavando dinheiro do tráfico internacional de drogas. Vocês viram algum executivo do HSC, né, sendo exposto, sendo preso e sendo taxado como traficante? Não é? Qual é a lógica? Né? E aí eu quero falar um pouco disso. Quero falar sobre essa questão do tráfico de drogas. Quero falar sobre a guerra contra as drogas. Um outro lugar que eu quero chamar a atenção aqui são esses números dos adolescentes em conflito com a lei. Onde, dentro dessa proposta da redução da maioridade penal, né, se coloca muito que você tem que aumentar a punição ainda mais desses menores. Acontece que 44% deles estão presos por roubo, 24% preso pelo tráfico de entorpecentes, e nós temos menos de 8% desses adolescentes cumprindo medidas socioeducativas por crime contra a vida. Menos de 8%. Então, né, estou colocando questões para a gente poder debater e para a gente discutir. E aí eu quero falar um pouco sobre política pública. Política pública, e é o que eu quero trazer para vocês, para a gente poder pensar aqui, é que a política pública, ela se assemelha muito com o que vocês estudam dentro das disciplinas de vocês de metodologia científica. Quando você começa a fazer, o que você aprendeu, está aprendendo lá em metodologia científica? É que você vai, né, identificar um problema, fazer um diagnóstico, uma justificativa, propor uma solução, não é? Ou desenvolver, né, a discussão e a análise acerca daquele problema. Tá? Na política pública, nós trabalhamos, primeiramente, com dados qualificados, com as estatísticas que precisam ser o máximo possível fiéis à nossa realidade, que vão embasar um diagnóstico rigoroso daquele problema. Em seguida, nós fazemos um planejamento sistemático que responda a esse diagnóstico. As ações, ela tem que responder aquilo que nós identificamos como problema. E depois nós precisamos avaliar e monitorar. E aí a gente começa com um grande problema inicial no campo da segurança pública do Brasil, que ninguém presta contas. Ninguém presta contas desse dinheiro que foi gasto, ninguém presta conta dos registros de ocorrência. E aí você pode pensar, pô, professor, mas tem informação que é reservada, tem informação que é sigilosa. Tem, mas elas são as minorias. Todos nós temos o direito de saber onde acontecem mais roubos na cidade. Nós temos o direito de evitar essas áreas. Além de ter o direito de evitar essas áreas, nós temos o direito de saber e cobrar as autoridades que façam alguma coisa para reduzir aqueles índices. Ou não? Nós temos esse direito. Isso é prestação de contas. Se presta contas na saúde, se presta contas na educação, por que não se presta contas em segurança? E aí claro que a gente tem todo um histórico, né, em relação a isso. E isso é uma característica muito nossa do Brasil, porque as estatísticas criminais são públicas na Inglaterra desde 1800 alguma coisa. As estatísticas são públicas. Nos Estados Unidos, você pode ir a site do Parlamento da Polícia, muitas das Mospa. A gente chama de hotspots, dos lugares onde concentram as maiores ocorrências. Por quê? Porque você, como cidadão, tem o direito de ter o conhecimento sobre isso. E isso já é um dos grandes problemas, por exemplo, da intervenção no Rio de Janeiro. Qual era a situação do Estado do Rio de Janeiro? E aí eu quero trazer aqui esse slide. Dos homicídios que aconteceram no Brasil em 2017, esses aqui foram os estados que entraram a maior quantidade de homicídios. Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas.
O Rio de Janeiro é o 11º. Se o Rio de Janeiro é o 11º e estava numa situação tão grave ao ponto de demandar uma intervenção federal, o que será feito com os outros 10 estados que estão com índices de violência pior do que o Rio de Janeiro? Por que o Rio de Janeiro? Né? E aqui, enfim, quem produz segurança pública? Quem produz segurança pública são os atores sociais, as agências públicas e civis que prestam serviços essenciais à população e também as agências de segurança pública e justiça criminal, especialmente as polícias. E aí tem um dado que é importante para a gente poder entender como é que a polícia ela aparece dentro da nossa sociedade. A polícia moderna, da forma como a gente conhece hoje, uma força pública, né? Ela é uma construção que vai nascer na Inglaterra, a partir da pressão, da necessidade de você não poder mais contar com meios privados de resolução de conflitos. E ter a necessidade de ter uma força pública, força que tivesse, né, um diálogo com e que fosse parte da população para mediar os conflitos da situação e que não se confundisse com as forças nacionais de segurança de fronteira, que é o conceito de ordem pública, onde a ordem pública ela não necessariamente a segurança pública não se esgota na ordem pública e a ordem pública não se esgota na segurança. O que é a ordem pública? A ordem pública ela vai estar muito mais relacionada com nossa percepção de segurança dentro desse ambiente, que é o ambiente bem conservado, o ambiente bem iluminado, é a iluminação pública, é a coleta de lixo, são os horários e as regulações do até o momento que você pode, né, ouvir o som alto, que o bar pode funcionar. Tá? Ela vai regular, vai ter a ver com outros de dentro, né, do governo do Distrito Federal. Mas em outras unidades da federação, porque aqui é a exceção, você tem a prefeitura, que está cuidando desses elementos. E a polícia pertence ao Estado. Então, muitos elementos da ordem pública dizem respeito à dimensão do município, do papel da prefeitura e do papel do município. Tá? E na mão da polícia, na mão do Estado, está a polícia. E aí eu queria propor, para a gente pensar, que existe uma falsa dicotomia quando a gente está falando muitas das vezes de segurança, e eu tenho certeza que aqui a gente vai chegar nesse lugar também, porque a gente sempre chega. O que falta mesmo é educação. Porque se a desigualdade reduzisse, se as pessoas fossem mais educadas, se nós tivéssemos mais recursos para a educação, isso tudo resolvia. Só que não existe sociedade sem crime. O crime vai acontecer. As pessoas vão ligar. A gente vai se desenvolver. E vai precisar de alguém para regular essas relações. As emergências vão continuar acontecendo. Para a gente entender o que é polícia, eu gosto de trazer aquela música dos Titãs, toda vez que tem umas manifestações, que às vezes as pessoas gostam de gritar para a polícia cantar, né? Polícia para quem precisa. Gente, essa música é perfeita. Eles entenderam o que é polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Você está numa dificuldade, numa situação na qual você não se julga capaz de resolver sozinho e você pede ajuda ao Estado. E o Estado chega na forma de polícia. Então, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Ela existe para ajudar, ela existe para proteger, ela pode te parar, ela pode te prender. Por isso ela é polícia. O Estado tem um monopólio no uso da violência. A polícia é que faz isso.
o crime vai continuar acontecendo. Ainda que a gente invista em educação. Porque o crime acontece no Japão, nas sociais. E nós não podemos correr o risco de confundir ações sociais com necessariamente ação de segurança pública. Onde, muitas das vezes, nós, desejando tirar aquelas pessoas da situação de vulnerabilidade na qual se encontram, queremos que o resultado dessas ações seja a redução da criminalidade. Porque quando a polícia pode tudo, nós temos um problema. Então, dentro desse cenário, aí tem um pouco a ver com a coisa, e eu quero já trazer, porque já alguém falando um pouco demais, estou falando meia hora, eu queria ter falado menos. Eu quero trazer, então, essa discussão sobre a política de drogas, e isso é uma posição pessoal minha, eu, pessoalmente, defendo, sim, a descriminalização das drogas, porque eu entendo que as drogas movimentam uma economia criminosa que coloca e fomenta dinheiro para a corrupção policial, para a corrupção do Estado, e ela deve ser tratada como uma política de saúde, da mesma forma que a gente trata a política antitabagista, da mesma forma que a gente trata a política de abuso de álcool, da mesma forma que nós regulamos outras drogas que vendem no lugar chamado drogaria. Isso não significa que eu não reconheça os danos do abuso das substâncias psicotrópicas. Da mesma forma que eu reconheço os danos do abuso do álcool, da mesma forma que eu reconheço os danos do abuso de outras substâncias que você pode adquirir por meios legais, que também são estimulantes e que você também pode adquirir na farmácia. Então, não significa que eu não reconheça o dano à saúde dessas substâncias. Por ser um dano à saúde, eu entendo que ela tem que ser tratada como uma política de saúde. E aí eu estou aberta ao debate com quem pensa diferente disso. E o desarmamento, ele é uma questão também central. Muitos dos argumentos de quem defende que o cidadão comum possa se armar, tem dois argumentos que eu sempre ouço. Um é: a Suíça, professora, todo mundo presta serviço militar, fica com um fuzil dentro de casa, e a Suíça não tem altos índices de homicídio. Claro, a gente resolve os nossos conflitos igualzinho o suíço. Nós temos o equilíbrio emocional do suíço. A gente não tem no nosso linguajar de resolver um outro no braço, né? Os homens aqui não se sentem intimidados na sua virilidade, que já quer dar um tabefe no outro. A gente não fala para o filho que ele tem que revidar mesmo com o coleguinha, que não vai apanhar calado, não. Claro, na Suíça é igual. Por favor, né, gente? Morei 2 anos na Alemanha. É inconcebível você resolver qualquer coisa fisicamente. É inconcebível na sociedade. A violência física, a ausência da violência física, retirar a violência física dos conflitos fez parte de um processo civilizatório que nós ainda estamos no caminho. E um outro país que as pessoas adoram, né, lembrar também é os Estados Unidos.
que está aí discutindo o controle de armamentos. Está aí discutindo isso. Há pouco tempo, agora, essa semana, vocês viram a funcionária do Sebrae que morreu com 4 tiros do marido, e o marido depois se matou no final. Por uma infeliz coincidência, eu tenho amigos em comum com esse casal. Aquele é um evento que não aconteceria se não tivesse uma arma disponível. Uma discussão de casal que terminou numa morte porque havia uma arma disponível. Se não tivesse uma arma disponível, poderia ter tido uns tapas, poderia ter tido outras coisas, mas não terminaria numa morte. Conforme inúmeros outros conflitos terminam em morte por conta da disponibilidade de uma arma. Então, essa relação de crime e Estado, que eu queria, já falei um pouco aqui com vocês, já dei alguns temas de provocação, tá? Eu quero que vocês pensem, dentro dessa relação crime e Estado, se alguém encontrar, você empresta seu carro para um amigo, esse amigo transporta 500 quilos de pasta base de cocaína, e isso não vai dar problema nenhum para você. Porque tem gente que não dá problema, né? Você acha que para todos nós também não vai dar problema nenhum? Eu vou chegar lá no meu carro agora, olha, não fui eu não estava aqui. E outra coisa que eu queria chamar a atenção a vocês é que, e isso vale muito para Brasília aqui, onde o nosso noticiário ele é invadido todos os dias. Existe uma quantidade grande de pesquisadores que se dedicam na relação entre mídia, violência e percepção de segurança. Onde muitas das vezes nós somos levados a crer de que toda a nossa dinâmica e todos os nossos desafios são os mesmos do Rio de Janeiro e de São Paulo. E não são. Nós só temos uma organização que possa ser chamada de organização criminosa nesse país, que se chama PCC. Comando Vermelho não, e tem outras que estão presentes no Rio de Janeiro que vocês nem têm conhecimento aqui em Brasília, que é o ADA, o Amigo dos Amigos, e o Terceiro Comando, que são outras 2 facções criminosas do Rio de Janeiro. Então, e o PCC nasce dentro do sistema penitenciário paulista. A gente conseguiu prender esses caras e deixar com que eles constituíssem o maior grupo organizado, criminoso que nós temos no Brasil. Eles têm representações em quase todo o sistema penitenciário brasileiro. Tá? E influenciam em muito. Não dá para pensar hoje políticas de segurança sem você pensar no sistema penitenciário. Gente, e não entra nada dentro de uma cadeia sem a conivência de um agente do Estado. Não entra. Para entrar alguma coisa na cadeia é porque teve a conivência de um agente de Estado. Você tem aparelhos de raio-x que pega raio-x do osso da pessoa na hora que você passa para visitar. E você é o lugar com o maior número de apreensão de drogas. Lá dentro eles têm acesso à arma, têm acesso a celulares, porque agentes do Estado se corrompem. E aí, parte dessa defesa que eu faço da descriminalização das drogas tem a ver também com o choque econômico de você acabar com essa economia criminosa e acabar com o dinheiro dessa economia criminosa. E aí, só para encerrar minha fala, para a gente já ir para o debate, só dando números. A favela da Rocinha, durante o carnaval, só durante o carnaval, se estima que circule em torno de 30 milhões de reais. São números estimados. Para vocês terem uma noção do montante de recursos que nós estamos falando dessa economia criminosa. Tá? Então, já vou abrir aqui já para vocês
poderem debater comigo. Vai ser um prazer podermos conversar mais. Olha, eu provoquei bastante, hein? Professor Marcelo, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para quem quiser contribuir. Esse momento é muito bom para a gente poder fazer um comentário, um questionamento. Se puder, para a gente ler de si seu nome no curso, agradeço. Doutora Marcele, boa noite. Boa noite a todos os presentes. Eu queria cumprimentá-la pelas excelentes colocações que a senhora fez sobre um tema tão relevante no nosso país e um problema tão grande que nós enfrentamos. Pelo amor ao debate, eu gostaria de trazer um dado aqui. Nós, no Brasil, temos o SISFRON. O SISFRON é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O SISFRON, se fosse instalado em todas as nossas fronteiras, com os agentes do nosso exército, que são extremamente capacitados, barraria a entrada de drogas, armas e munição para dentro do nosso país. Agora, o governo do presidente Temer acabou de anunciar para esse ano a redução de cerca de 50% do valor que seria gasto no SISFRON. Mais 2 ou 3 estados, se eu não me engano, começariam a ser fechados pelo SISFRON, e o Temer cortou metade desse orçamento. E aí ele pega e faz uma intervenção política no estado do Rio de Janeiro, claramente, meramente eleitoral. É um grande problema. E a pergunta que eu queria fazer para a senhora, doutora, é: se nós continuarmos neste passo, se o governo continuar cortando cada vez mais a porque dizia Confúcio, se não quiser punir os adultos, eduque as crianças. E nós não estamos fazendo isso. Daqui a 10 ou a 20 anos, qual que é o cenário que a senhora vê? A senhora vê uma guerra civil no nosso país? Alguma pergunta a mais? Quero, professora Marcelo. Não, já respondo, já, a André. partir de 3 questões. Lá? Boa noite, professora. Boa noite. Meu nome é Gilmar, sou de fisioterapia, curso de fisioterapia, mas eu, durante muitos anos, também morei no Rio de Janeiro, então conheço bem de perto o que está acontecendo no Rio. E eu queria, uma coisa que me deixou muito triste durante essa semana, foi uma manifestação que aconteceu no Rio, pedindo para humilhando os militares, policiais militares que lá estavam. E logo em seguida, surgiu uma provocação do próprio jornal O Globo, que publicou uma matéria dizendo que a ONU disse que a polícia militar no Brasil deveria ser extinta. Então, diante desses fatos, e é meramente político, né, eu queria saber a que ponto a mídia, que controla todas essas divulgações, que criam, inclusive nas redes sociais, um frenesi enorme, né? De que forma a gente pode controlar isso daí, ou como é que a senhora vê a questão da PM? Ela tem que acabar ou não? Posso, antes de fazer, porque já tem duas coisas que levam bastante tempo, né, para eu poder tentar responder. Então, primeiramente, queria falar sobre o que você estava falando, né, sobre o sistema de fronteiras. As fronteiras no Brasil, elas são um grande problema, sim. Porque o mesmo CIFRON, ele não tem, a gente não tem capacidade nem financeira de instalar esse sistema e fechar toda a nossa fronteira. Porque a gente também tem uma fronteira pelo mar, gigantesca, uma costa gigantesca. E nós temos parte dessa fronteira que também está em reserva indígena, que você não pode entrar. Então, o nosso controle de fronteiras, ele é sim um problema. Agora, boa parte, é isso que eu estava falando na minha fala, boa parte do armamento que circula hoje dentro do Brasil não entra pela fronteira, ele entra pelos aeroportos. E boa parte é de
fabricação nacional. Foi fabricado aqui dentro. É o 38. O revólver 38, fabricado pela Taurus, uma empresa brasileira, é a arma que é mais apreendida e é a arma que mais circula no território nacional. A munição, nós temos uma grande falha no controle da munição. A gente, é porque, né, eu tenho acesso a isso porque eu sou pesquisadora da área e acompanho as pesquisas que acontecem na área e acompanho os eventos. A quantidade de desvio de munição, de explosivos, você tem, às vezes, muitos desses comboios que circulam sem escolta. Então, hoje, a proposta que tem no Congresso para poder flexibilizar o Estatuto do Desarmamento é um assinte. Por quê? Porque são parlamentares que foram eleitos com o dinheiro das fábricas de armamento, que são financiados pela fábrica de armamento, que são financiados pela Condor, que são financiados pela Taurus. Durante as manifestações de 2003, teve um grande debate, né, sobre as pessoas falando do uso, que até hoje ainda tem, né, do uso do gás de pimenta ou do spray de pimenta. Alguém já ouviu aqui que tem protocolo internacional para você usar o gás de pimenta? Tem. Tem protocolo internacional para isso. Tentem encontrar no Google quais são os protocolos. Vocês não vão conseguir encontrar. Facilmente não vão. Vocês vão encontrar, mas não facilmente. Existem contraindicações. Não é toda a área da cidade que você pode jogar gás de pimenta. Você não pode jogar gás de pimenta perto de escolas, perto de hospitais. Porque um asmático grave morre. Você tem um edema de glote. Você mata a pessoa. O armamento, que a gente chama de armamento não letal, é um nome equivocado. O nome correto para ele é armamento menos letal. Todos os armamentos menos letais são capazes de matar. A arma de choque, ela é capaz de matar. O tiro de borracha, a bala de borracha, ela é capaz de matar. Nós temos, inclusive, ocorrências dentro da própria Polícia Militar no treinamento com bala de borracha que vitimou policiais. Um colega, um dos fatos que eu conheço, um colega que foi para brincar de dar um tiro de borracha na cabeça do outro. Matou o colega. Eu tenho ex-alunos meus que ficaram cegos por conta de bala de borracha, em treinamento dentro da polícia. Gás de pimenta mata. Todos esses armamentos menos letais são capazes de produzir a letalidade se não forem usados dentro dos protocolos. E aí, então, nós hoje temos uma dificuldade muito grande de conseguir produzir normativas que controlem o trânsito de armas e o comércio da sua munição por conta do lobby das empresas de armamento. Por conta do lobby dessas empresas de armamento. Não é? Uma outra questão que você estava me perguntando sobre a Polícia Militar, então eu estava falando, né, assim, o que a ONU fala sobre a Polícia Militar, que ela pede o fim da Polícia Militar, não é necessariamente o fim da polícia, e sim da militarização da polícia. Porque você tem um argumento sobre o qual de que o treinamento que as polícias militares recebem, esse treinamento militar, o debate é esse, ele não seria inteiramente adequado às próprias funções da polícia no exercício da sua função. Que muitas das vezes demanda, estimula no policial, né, uma desumanização, tá? Uma retirada, né, desse sentimento, como se ele tivesse que ficar mais duro, mais embrutecido, para poder executar a sua função, e muitas das vezes a formação militar traria isso para ele.
Então é essa discussão que se faz. E as polícias militares, elas não são homogêneas no Brasil. Os desafios da Polícia Militar do Rio de Janeiro, eu acredito que estão entre os maiores desafios dentre as instituições policiais do Brasil hoje. Você tem um desafio muito grande a ser enfrentado na estrutura da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Que, por exemplo, a Polícia Militar do Distrito Federal, né, não enfrenta nas dimensões que a polícia enfrenta. Porque toda instituição, gente, né, toda instituição pública ou privada está sujeito a indivíduos se corromperem. Algumas instituições mais sujeitas do que outras. E você precisa de instrumentos de controle em relação a isso. Então, muitas das vezes, dentro do estado do Rio de Janeiro, essa relação com a polícia militar, né, e os movimentos sociais, era uma relação bastante desgastada. Bastante desgastada. Por razões inúmeras, tá? Então, por exemplo, uma questão que é importante da gente pensar nas polícias, vocês sabiam que a Polícia Militar do Distrito Federal, o código de conduta delas, né, que rege o que o policial disciplinarmente pode ou não fazer, é o regime disciplinar do Exército? O RDE. E se vocês forem ler pela quantidade de comportamentos e ações que ele pode ser punido, 90% daquilo não dialoga com a atividade do cara. Não era muito melhor que a polícia tivesse, por exemplo, um código de ética que dialogasse com a sua função? E, aliás, quais são os procedimentos da polícia? Todo mundo sabe aqui como se portar numa blitz? Alguém já recebeu as instruções de como parar numa blitz? Alguém já te avisou se o que o policial está fazendo é certo ou se é errado? Porque todo mundo está sujeito a erro. Qualquer profissional está sujeito a erro. E como é que você sabe? Alguém sabe? A primeira vez que eu agi de forma correta numa blitz dentro do Distrito Federal, eu tomei a descompostura do policial, porque nem ele conhecia o procedimento. Você foi parado numa blitz, farol na lanterna, para não cegar a pessoa que está na frente, o agente público que está na frente, acende a luz interna do carro, 2 mãos sobre o volante, contato visual com a autoridade policial, porque ele pode pedir para você parar e você se identificar e mostrar seus documentos. A primeira vez que eu fiz isso aqui no DF, o policial me parou para querer saber por que eu botei meu carro na lanterna, porque o código de trânsito diz que eu tenho que andar com o farol aceso. Aí eu falei assim, mas senhor, eu vim do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, porque isso é um aprendizado que você cria no Rio de Janeiro, de tantas blitz que você tem. Senhor, não importa. Aí depois, enfim, eu tenho uma relação próxima com a polícia, né? Eu falei depois com o oficial da PM, eu falei assim, nossa, eu fui parar. Aliás, falei com o oficial da PM, não. Eu falei com vários oficiais da PM, porque nessa época eu estava dando um curso para os oficiais. Eu falei dentro de sala de aula. Eu falei assim, gente, eu fui parada numa blitz, tomei uma descompostura e contei para eles o que tinha acontecido. Aí eles, putz, cara que não, entendeu? Precisa passar por uma reciclagem, precisa passar por alguma coisa. Mas isso é muito característico da ausência de procedimento e de como é que as instituições se comunicam mal. Diga. A autoescola também nunca te informou. Sim, então, mas aí, olha só,
Mas a autoescola, ela pode até informar, mas não custa nada a autoridade policial também informar quais são os procedimentos de uma revista pessoal. O que o policial pode ou não pode fazer com você durante uma revista policial. Isso que eu estou falando, gente, não estou falando isso para provocar, para dizer que é criticar a polícia, não. Porque a polícia tem o direito de parar qualquer um de nós. Ela pode. Ela tem esse direito, ela pode fazer isso. Mas quais são as regras que foram pactuadas? E isso tem a ver com cidadania. Vamos lá. Mais quem quer? Tem mais duas aqui. Tem um rapaz, cadê ele? Tá certo. Obrigado. Eu só queria citar um exemplo de que o armamento pode ser bom para a sociedade. Teve agora, terça-feira, dia 20, lá numa província de Maryland, no pé de Washington, onde que mais um desses doidos, né, que pegaram para fazer besteira, entrou numa escola, chegou a ferir uma moça e acho que um rapaz, que eu tô lendo aqui. Aí ele, antes de fazer um banho de sangue, mais um, para entrar para a história, teve um segurança que estava armado no local e atingiu ele, neutralizou ele. Só que ele não morreu instantaneamente, ele foi pro hospital e ele morreu no hospital. Mas só que isso é uma prova de que a arma, ela não mata, ela precisa de alguém por trás para matar. Se não, se fosse uma faca também mata. Aí a arma, ela, nesse caso, ela salvou vida, na mão de uma pessoa certa. Só para citar um exemplo mesmo. Então, a questão do armamento é que você citou um caso, e eu consigo te citar mais 100 onde deu errado. Essa semana, no Rio de Janeiro, o cara entrou para roubar uma loja de celular que tem seguro. Uma loja de celular que tem seguro. O cara entrou para roubar 40 celulares de uma loja da Claro. Se a Claro não tem seguro sobre esses celulares, ela está fazendo alguma coisa errada. Ela tem que ter seguro sobre esses celulares. O vigilante armado resolveu reagir. Acertou um dos bandidos? Acertou. Mas na troca de tiro morreu um senhor de 60 anos. Que não tinha nada a ver com aquela história. Por conta de celular. Que tem seguro. Deixa o cara embora. Entendeu? Uma operação policial que entra numa favela para poder pegar 5 trouxinhas de maconha ou 5 trouxinhas de cocaína e troca tiro para matar uma criança de 1 ano de idade com bala perdida. Qual é o bem maior? É a vida ou é o patrimônio? E a maior quantidade dos casos que nós temos de pessoas que reagem com o armamento, elas morrem e ficam sem o armamento. Ou você se torna um alvo potencial porque você está armado. Então, evidente que se nós formos achar, a gente vai encontrar casos bem-sucedidos de cidadãos que tiveram armados. Mas esse não é a maioria dos casos. Não é. Não. Mais aqui uma pergunta. Oi, meu nome é Justino, sou estudante de Direito e admirador de toda a palestra e algum meio de desinformar sobre segurança pública. Recebo, portanto, a professora e toda a equipe os meus cumprimentos e minhas homenagens. Eu li autores, professora, que dizem que a sociedade está caminhando por um caminho inverso, ou seja, querendo transformar o Estado social em um Estado penal, onde para todas as soluções de todos os conflitos, né, é buscado ali na mera resposta penal. A senhora conhece algum lugar, algum país que a senhora já visitou, já frequentou, que usou desses meios
e não foi fadado ao fracasso? Muito obrigado. Tem mais uma pergunta? Tem mais alguém que eu já Tem uma moça Ó, aqui, tem uma sim. moça aqui. Vou passar para ela. Boa noite. Eu gostaria de saber quais as reais intenções do governo em relação à intervenção militar, diante que uma parte do sistema militar está vinculada com o sistema criminoso. Por exemplo, no Carnaval, que é uma época que gera grande economia para o Estado. E assim, eu fui passar o Carnaval lá e eu percebi que, diante de tudo que as pessoas falam que é um lugar muito perigoso, eu particularmente não vi. Depois que passou o Carnaval, começou esse alvoroço todo. Então, certamente deve ter um vínculo do governo com os traficantes para que mantenham o lugar, entre aspas, assim, em paz, por exemplo, por conta de um evento que é muito grande. Obrigada. Primeiro vou responder o colega. Eu também acho que a gente legisla demais e tem caminhado cada vez mais ampliando o poder de polícia, sendo que todo o caminho no resto do mundo é de reduzir o poder de polícia. Né? Vocês sabem onde é que está o poder de polícia dentro da nossa legislação, alunos de direito? Onde é que está na nossa legislação descrito o que é o poder de polícia? Dentro do Código Tributário Nacional. É o único lugar onde vocês vão encontrar qual é a definição do poder de polícia. E quando vocês verem lá dentro do Código Tributário, polícia pode tudo. Poder de polícia é um monte de coisa, onde não é só a polícia que tem poder de polícia. Os órgãos de vigilância sanitária têm poder de polícia, as Forças Armadas. Você tem uma série de outros agentes que têm poder de polícia dentro do Estado. Vocês estudam isso dentro de direito administrativo. Só não sabiam onde é que está descrito o que é isso. Dentro do Código Tributário. Faz sentido? Não. Porque a gente não regulou esse troço. Porque a gente tem um Estado autoritário. Um Estado que quer poder tudo. E aí nós temos, sim, sociedades onde essas relações, elas não precisam ser reguladas sempre pela estratégia da punição. Agora, também, a gente está falando de que sociedade, né? Aí, tipo, vamos voltar, né? De novo, a Suíça... Né? Os países nórdicos, onde você tem uma discussão de cidadania, né? Onde as pessoas não têm nenhuma confusão para poder entender o que são os direitos e as garantias individuais das pessoas. Países que passaram por guerra e que passaram por experiências, né, de restrição de seus direitos muito significativas, né, e que entendem a importância disso. Então, eu realmente acho que a gente caminha cada vez mais para um Estado penal. Eu acho que a gente dá certo não ser assim, acho que dá muito errado ser assim. Eu acho que a gente está... eu acho que o nosso debate no campo da segurança pública é um debate com um pouco daqueles elementos que eu trouxe lá, de gestão, de diagnósticos e de produção de conhecimento. A maior parte das pessoas que estão protagonizando a formulação dessa ausência de políticas, não é? São os profetas de segunda-feira, são esses discursos conservadores que não colocam nada no lugar e se alimentam do ódio e do medo e não colocam nada no lugar. Não colocam nenhuma proposta factível no lugar. E aí eu vou complementar responder o que a colega falou, que eu não sei qual é a intenção do governo. Eu sei que aquilo não é uma boa. E não me parece ser tão bem intencionado assim. Por quê? Que a
intervenção não irá produzir os resultados que se está prometendo, aliás, que não está se prometendo nada, porque até agora não se apresentou um planejamento da intervenção, ninguém sabe em que consiste as ações da intervenção, não tem um plano até agora, a gente não tem um diagnóstico de como é que o governo federal pegou o estado do Rio de Janeiro, porque a segurança do Rio de Janeiro hoje é de responsabilidade do governo federal. E assim como você, eu também passei o carnaval no Rio de Janeiro. E passo o carnaval sempre no Rio de Janeiro, porque eu sou do balacobaco. Então, eu vou para Marquês de Sapucaí, eu desfilo na Portela, eu vou pro bloco. Tem uma irmã gêmea minha que aparece durante o carnaval, que é terrível. Eu mesma nem gosto de carnaval, entendeu? Mas se vocês encontrarem alguém na sarjeta, é a minha irmã gêmea. Não sou eu, porque eu tenho um nome a zelar. Então, eu passei o carnaval no Rio de Janeiro. Porque minha irmã gêmea passou o carnaval no Rio de Janeiro. Minha irmã gêmea me contou. Não teve nada que justificasse isso. Você teve sim um mau planejamento da prefeitura por conta da situação da prefeitura hoje do Rio de Janeiro, né? Que parece que torce para que o carnaval não aconteça e não funcione. E aí, a minha preocupação principal com a presença das Forças Armadas dentro desses espaços durante tanto tempo é exatamente esse que você falou. É da corrupção desse dinheiro do tráfico, promover a corrupção de segmentos das Forças Armadas. Porque a gente já tem notícias disso. As Forças Armadas ficaram 14 meses dentro da maré. E não entregaram nada de diferente. E custou 600 milhões de reais do nosso dinheiro. O que funciona em segurança pública, então, professora? Policiamento cotidiano, investimento em inteligência, capacitação das agências policiais. Segurança pública se faz no dia a dia, num trabalho monótono, enfadonho, de policiamento e investigação. Não com ações espetaculares. É isso que funciona no mundo todo. Polícia só é uma profissão emocionante nos filmes de ação. Você tem vários policiais que passam a sua vida sem trocativo. Porque essa não é a realidade do policial. Claro que você vai ter outros lugares da cidade que não são necessariamente assim. Mas o que funciona é o dia a dia da polícia. É o policiamento ostensivo, o policiamento comunitário, as diversas modalidades de policiamento, junto com as ações sociais de outras secretarias para a prevenção, para a produção de equidade. É isso que funciona em segurança. Não tem mistério. Vamos lá. Boa noite, professora Marcele. Josué, eu sou aluno do 6º semestre de Direito. E primeiro eu gostaria de agradecer por a senhora trazer tantos esclarecimentos aí pra gente. A palestra da senhora é muito boa, é muito boa. É o seguinte. Gente, eu também sou boa. Professora, assim, eu penso no mesmo sentido que a senhora pensa, em respeito à segurança pública e à ordem pública. Eu penso que um completa o outro e um não vive sem o outro. E até penso que a segurança pública, ela é um dos procedimentos necessários para você chegar à ordem pública. É uma condição de um ter o outro. Na questão da política de drogas que a senhora abordou, eu também tenho o mesmo posicionamento. Eu penso que enquanto o Estado brasileiro não legalizar a questão dos entorpecentes, dos ilícitos, a gente vai estar ajudando, vai estar subsidiando aí o crime em geral, porque eles precisam, do mesmo jeito que o Estado precisa de tributos para poder bancar ali suas despesa pessoal, investimentos e tudo mais, o crime também precisa. E, de certa forma, quem utiliza de droga e compra na mão de traficante, que é o único lugar que
tem à venda hoje, acaba meio que financiando o crime, financiando assaltos, financiando mortes, financiando várias outras coisas quando você utiliza. E nesse ponto eu não discordo da senhora em nada. Mas aqui eu vou usar uma frase que a senhora usou, eu vou provocar a senhora para uma outra situação e meio que concordando com o que o colega lá em cima já tinha dito a respeito do desarmamento. Quando a senhora citou o desarmamento na sua fala, a senhora citou o caso da discussão do casal e que infelizmente veio acontecer 2 mortes. Primeiro, o rapaz matou a moça e depois veio a se suicidar. E a senhora disse que isso não aconteceria se não houvesse aquela arma, correto? Não, estou falando, a chance de você ter um outro tipo de desdobramento naquela briga, você ter um outro desdobramento que não resultasse em óbito. É evidente que ele poderia ter matado ela com outra coisa, poderia. Sim. Mas a questão é que a arma de fogo, ela é muito mais letal do que a arma branca. Aí eu queria trazer para a senhora 2 outros exemplos também que são de conhecimento notório de todo mundo que está aqui nesse auditório nesse momento. A menina Isabela Nardoni, ela foi morta também por uma questão familiar. E ela foi morta, a arma que foi utilizada para poder matar a Isabela Nardoni foi uma tesoura para cortar uma tela de um apartamento de onde ela foi jogada. Num outro caso também muito conhecido, de também problema de família, a Elise Matsunaga matou o marido e picotou ele e guardou em malas e jogou na rua usando uma faca. Não, mas ela matou ele com arma de fogo. Depois é que ela picotou. Mas ela mataria ele ainda. Então, olha só, mas a questão, olha só. Deixa eu só terminar. Mentira. Não, é porque, olha só, é porque você está querendo me trazer como linha de raciocínio de que a pessoa, quando tem a intenção de matar, ela irá matar independente do meio que ela está utilizando. Isso. E aí, mas o que eu estou trazendo para vocês é que por exemplo, eu estou falando a partir de questões estatísticas. Existe está mais do que demonstrado a forte relação entre presença de armas de fogo e de morte. Você tem, por exemplo, o Nordeste do Brasil, aqueles estados como os Estreantes, você consegue ver aqueles estados, a quantidade de homicídios que aconteciam nesses estados foi crescendo a partir da maior presença de arma de fogo dentro desses estados. Que antes você tinha crimes que utilizavam a arma branca, o crime da peixeira, que é menos letal. A chance da pessoa sobreviver é maior dentro de um conflito. Então, assim, você tem uma série de pesquisas e de estudos que já foram feitos e que demonstram, que inclusive recebeu um prêmio. O Daniel Cerqueira mostra com muita propriedade essa forte relação e interdependência entre arma e homicídio. Nós nos armarmos não é a melhor opção. Nós não temos condição de estabelecer quem é o tal cidadão de bem, que merece estar armado e o outro que não. Como é que a gente vai saber quem é o cidadão de bem? Quem é um cidadão de bem? Como é que a gente faz um controle para saber se quem é que tem o controle psicológico para manusear aquilo ou não? A quantidade de policiais que cometem homicídios nas suas horas de lazer porque estão embriagados e com uma arma na mão. E eles receberam treinamento. E eles são profissionais da segurança pública. Não é uma boa opção. O Estatuto de Desarmamento salvou vidas no Brasil. A gente reduziu os nossos índices de homicídio. E voltamos a subir. Qualquer flexibilização hoje no Estatuto do Desarmamento é um desserviço à sociedade brasileira. E um dos principais mecanismos que o Congresso está tentando derrubar foi ele que possibilitou que a gente descobrisse que a munição que matou a Marielle no Rio de Janeiro era uma munição oriunda da Polícia Federal. Porque aquele rastreamento só foi possível por conta do Estatuto do Desarmamento. E agora eles querem retirar.
Porque o lobby das empresas é o que está guiando essa discussão. Essa discussão não está sendo guiada a partir de estudos e de conhecimentos do que foi produzido cientificamente no campo. Em todo lugar do mundo você tem restrição de acesso a pessoas a armamento. Não pode ser assim. E sobretudo numa sociedade violenta como a nossa, que lida tão mal com o conflito, que a gente mata no trânsito. O outro de pancada. Tem um colega ali atrás dele que está um tempão tentando falar. Boa noite, queria agradecer pela palestra. Mas enfim, eu estou trazendo para debate, tá? Porque no limite, só um instantinho, no limite, quem vai decidir isso é a UC. No limite, quem vai decidir isso é o Congresso. Não, devolve pro colega, depois a gente fala. Mas só deixa eu terminar, só porque a senhora não deixou eu concluir, é que assim, eu moro numa comunidade carente, que é como se fosse um morro lá do Rio de Janeiro. Aqui no Distrito Federal, a gente tem um entorno como uma comunidade muito carente. E o que eu entendo o posicionamento da senhora, e não estou aqui para brigar com o seu posicionamento. Eu só estou querendo dizer assim, que as armas hoje estão na mão de duas pontas. Ou está na mão do Estado, por meio da polícia, ou está na mão dos bandidos. Que está errado. Que está errado. E que não tem que ficar na mão de mais ninguém. Aí a população de bem fica dentro de casa presa. Fica dentro de casa presa. Mas ela está presa, ela vai ter que chamar a polícia. Mais uma criminosa. Porque você vai mostrar o outro lado. Você está refém. Estamos todos. Eu sou Irajá. Sabe onde é o Irajá, rapaz? Irajá, chapa é quente. Eu fiz doutorado, me vesti bonita, mas dentro de mim mora a suburbana. Vai. Voltando. Sobre ainda a economia criminosa, que foi citada tanto pelo nosso amigo quanto pela palestra, eu queria saber que, acabando com essa economia criminosa, não acabaria promovendo a longo e médio prazo, mas um grande problema para a saúde em relação a tratamento, em relação a dependências? Boa pergunta. E a gente tem algumas experiências que mostram para a gente que não. Uruguai e Portugal. Dois países que descriminalizaram a droga e não houve um aumento de consumo. Por quê? Porque as razões pelas quais as pessoas fazem uso dessas substâncias são diversas. Não é uma questão só da disponibilidade. Porque se fosse assim, a gente também teria, então, um número gigantesco de alcoólatras. Sendo que o álcool é uma droga legal. A gente tem alcoólatras? Tem alcoólatras. Todo mundo que bebe se torna alcoólatra? Não. Tem algumas pessoas que desenvolvem uma relação ruim com o álcool. E isso é para qualquer substância psicotrópica. Não existe na história da nossa sociedade nenhum momento onde a sociedade não tivesse feito uso de alguma substância psicotrópica. Isso faz parte lá dentro do homem da caverna. E vai continuar usando. Porque as pessoas fazem uso de substâncias por conta de N motivos. Então, por exemplo, o tabagismo é um exemplo de sucesso da saúde pública brasileira. Quando eu estava na idade da maior parte de vocês, eu já vi que tem uma gente aqui que regula idade comigo, uma gente mais velha, mas quando eu tinha a idade de vocês, 23, 22, 21 anos, eu estava na universidade, 18, meus professores fumavam dentro da universidade. Fumavam em sala de aula. Isso era comum. Hoje em dia, isso é impensável, que eu acendo um cigarro aqui, ou alguém acenda um cigarro dentro desse auditório. Maior parte de vocês não são fumantes. Por quê? Porque você teve todo um trabalho de educação, você compra lá o cigarro, tá aquela imagem atrás, entendeu? E reduziu o número de fumantes. Você normatizou as propagandas de TV. Tinha um cigarro, o cigarro Hollywood, que o slogan do cigarro Hollywood era Hollywood, um sucesso, que relacionava, o seu sucesso pessoal com Hollywood. O Free, que era sempre um cara elegante, que olhava para uma mulher. Hoje em dia,
Uma mulher vai, muitas das vezes, qual é a reação que se tem? A pessoa que fumante, vou beijar essa boca não. Parece que estou lambendo um cinzeiro. A maior parte das pessoas tem aversão ao cigarro. Vou beijar essa mulher que fuma não. E a propaganda do Free mostrava, né, o homem lá todo elegante, sedutor, olhando para a mulher. Tinha um outro também, Calton, que era a elegância, a sofisticação. Essas propagandas foram todas proibidas. E você reduziu muito. A mesma coisa eram as propagandas de álcool, de vodka, de não sei lá o quê. Sempre tinha uma mulher gostosona dentro da garrafa. Entendeu? Que é a relação de beleza das pessoas, né? As pessoas vão ficando mais belas. Tô brincando. Então, assim, claro que eu não estou defendendo o consumo dessa substância. Evidente que não, evidente que isso causa um mal. Mas é aquilo, gente. Você pune o suicida? Você pune a pessoa que tenta se matar? A pessoa tentou se matar. Vou te prender. Você é uma pessoa perigosa para si mesma. Você pode até fazer isso com ela, mas você não vai fazer isso na cadeia, você vai fazer isso na clínica psiquiátrica. Você vai fazer isso, você vai dar um tratamento para aquela pessoa, você vai acolher, vai levar para terapia, você vai fazer uso do sistema de saúde para poder dar conta daquela pessoa. E por que a gente estabeleceu uma guerra que vitima não só as pessoas daquelas comunidades, como também o policial. O policial que é colocado naquela situação. O policial que é colocado para poder subir morro, desce morro, a síndrome do cabrito. Sobe o morro, desce morro, sobe o morro, desce morro. Podendo ser vitimado. E a família também desse policial. Por que a polícia tem que fazer isso? Por conta de alguém que decidiu fazer o uso de uma porcaria de uma substância. Qual é o valor maior? É isso que eu fico me perguntando sempre. É a vida ou é o quê? Porque as crianças já têm acesso a um monte de coisa. Tem pai, tem mãe, tem escola aí, gente, para educar. Não é assim. Vamos, a mais um... Vamos lá. Professora Marcele. Diga. Boa noite. Representando aqui os estudantes da Católica EAD, né, estamos transmitindo também pela TV online da UCB e as provocações iniciais funcionaram. O debate aqui no chat está bem acirrado, despertou os ânimos do pessoal aqui. Viu? Ali é uma ótima bater no chat, que ali ninguém pode bater em ninguém, ninguém pode dar facada em ninguém. O ambiente virtual é ótimo, o ambiente virtual é seguro. Ninguém pode dar um tiro no outro. 100% seguro, né, professor? Olha só, nós temos algumas perguntas aqui, não vai dar para fazer todas, né? Mas do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o Luciano, ele queria saber a opinião da palestrante em relação à pena de morte diante desse cenário já violento que nós estamos vivendo, né? Se isso contribuiria ou não, né, para baixar os índices de criminalidade. E a outra pergunta é da Simone, de Pedagogia, né? Ela pergunta aqui a opinião da palestrante também sobre a questão dos menores infratores. Se o ECA deve ser reavaliado ou o problema está no sistema socioeducativo atual. A resposta que eu vou dar para o Luciano é a mesma que eu dei para um aluno. Na época eu coordenava, né, uma pós-graduação em segurança pública. E aí chegou até mim um outro colega, professor, que estava com um problema com um estudante que queria fazer a sua monografia defendendo a pena de morte como solução para a redução da violência. E aí o professor estava muito desconfortável em orientar aquele trabalho, ele não concordava com aquele posicionamento e ele se sentia desconfortável com esse debate. Então ele perguntou se eu toparia orientar o aluno que estava escrevendo uma monografia sobre isso, e eu topei. E a primeira coisa que eu fiz para o aluno foi o seguinte: olha, eu não vou inviabilizar que você faça a sua monografia sobre a efetividade da pena de morte para o controle da criminalidade. Só que você está fazendo um trabalho acadêmico. Se você está fazendo um trabalho acadêmico, você vai ter que encontrar
bibliografia que sustente a sua tese. Você não pode tirar isso da sua cabeça. Não é? Ele tem que encontrar trabalhos que foram feitos, artigos que foram feitos, que mostram a efetividade da pena de morte. Estou esperando a monografia dele até hoje sobre esse assunto, ele fez sobre uma outra coisa. Porque é evidente, não. A pena de morte, ainda nos países que existem, né, ou por exemplo, nos Estados Unidos, nos estados americanos que ainda existem, tem, sei lá, Nova York tem quase 40 anos que não executa ninguém pela pena de morte. É impensável no estado de Nova York você executar alguém, condenar até alguém pela pena de morte. Por quê? Por conta da quantidade de injustiças que já foram identificadas dentro do processo de justiça criminal. As injustiças que foram... E é uma injustiça que você não tem capacidade de reverter. Porque se alguém é preso e fica preso 30 anos e depois você descobre que ele ficou preso 30 anos por um crime que ele não cometeu, você consegue ainda minimamente, você não consegue ressarcir esse tempo, mas você não tirou aquela vida. Quando você condena a morte, você não tem capacidade de ressarcir. Pela quantidade. E foram identificados, então dentro dos Estados Unidos você tem vários debates sobre isso, sobre os efeitos perversos da seletividade desse sistema penal, que acabou condenando à morte uma determinada parcela da população, não é? A seletividade do nosso sistema penal, eu gosto sempre de fazer uma piada, porque aqui vocês não têm tantas notícias nem sempre chegam tantas notícias assim do local, mas vamos ver se vocês lembram dessa notícia. Vocês lembram daquele ciclista que foi morto lá no Rio de Janeiro? Vocês estão lembrando de um ciclista que foi morto? Vocês sabem, vocês lembram quem foi que matou o ciclista? O Thor Batista. Porque todo mundo só lembra do ciclista da Lagoa, o médico da Lagoa que morreu esfaqueado. Ninguém lembra que o filho do Eike Batista atropelou e matou um ciclista. Porque é a nossa seletividade. Nós também somos seletivos. Porque nós somos bombardeados por essa seletividade dentro da nossa sociedade o tempo todo. Todo mundo aqui assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Legal. Quem cozinhava no Sítio do Pica-Pau Amarelo? Tia Anastácia, né? O livro de receita é de quem? Quem cozinhava é tia Anastácia, mas o livro de receita da Dona Benta? Por que será? Será que a gente vive num país racista? Preste atenção. O que é hoje em dia quase não tem mais. Mas eu lembro ainda, logo assim que eu entrei para o mercado de trabalho, anúncios no jornal que pediam boa aparência. Boa aparência era não ser preto. Então, nós somos bombardeados por uma série, né, de elementos no nosso dia a dia, onde muitas das vezes a gente não percebe. Eu estou dando esses exemplos desse racismo oculto, que a gente não percebe nas nossas relações diárias. Outra brincadeira que está na nossa relação diária, que alimenta o racismo. O tal do cabelo ruim e o cabelo bom. Por que o cabelo um é ruim ou é bom? O bom faz o quê? Faz caridade? Ele faz caridade, ele ajuda as pessoas, entendeu? Ele elogia você. E o cabelo ruim por quê? Ele te xingou?
te bateu, o que ele fez contigo para ser ruim? Por que um é ruim e outro é bom? Meu cabelo aqui crespo, gente, eu adoro. Não perco um brinco. Fica tudo aqui, ó, o cabelo apegado. Cabelo que me ajuda a viver. Cabelo afetivo. Cabelo ruim é quem fica careca, que é o cabelo desertor. Abandonou você antes do final da vida. Esse é um cabelo ruim. Não é? Olha só, cabelo desertor. Porque o combinado era ir junto até o final. Combinado era junto, a gente nasceu junto, a gente morre junto. Mas não, ele te abandona no meio do caminho. Isso é um cabelo ruim. Né? Por que a gente faz essas piadas? Hã? Então, essa seletividade, estou fazendo essas piadas aqui, né, com a gente, para a gente poder perceber que dentro da segurança é a mesma coisa. É claro que todos nós, quando passamos por um episódio de violência, eu não quero que ninguém aqui seja Padre Cícero, pedindo de vocês para ser também Madre Teresa de Calcutá, não. Evidente, a gente sente medo, a gente se sente inseguro, a gente fica com raiva. A gente pode, o Estado tem o dever de agir de outra forma. O Estado tem o dever de agir de outra forma. O Estado não pode fazer as suas políticas públicas com a bilis. O Estado tem que ser racional e promover escolhas políticas que estejam dialogando com garantias e direitos individuais e cidadania. Nós podemos sentir tudo, mas o Estado não pode agir dessa forma. Então, vou até usar um limite aqui. Eu não estou nem aí se o policial na rua, ele quanto indivíduo, se ele é racista ou não. Eu quero que ele, como agente do Estado, não tenha limites dentro da sua atuação para que aquilo não tenha espaço, que aquele racismo dele não tenha lugar. Não estou nem aí se ele é homofóbico ou não. Mas ele não pode bater num casal gay que se beijou na rua. Por como agente do Estado, ele tem protocolo, ele tem normas a seguir, porque ele ali representa o Estado. O Estado não pode. Então, quando a gente está discutindo, né, dentro vai chegar esse ano, é um ano eleitoral, né, sempre tem, né, aquelas propostas mirabolantes, tecnológicas, de muitas operações, de muitas câmeras, de muita tecnologia contra o crime. Mais viatura, mais arma, que é a lógica que a gente fala dentro da segurança pública, que é do tiro, porrada e bomba. Só que o tiro, porrada e bomba não está funcionando. A gente tem 61 mil mortos. E só cresce. A gente precisa de política pública. Vamos, mas quem aí? Boa noite, aqui. Meu nome é Leonardo, eu sou estudante do curso de Economia. E palmeirense. Sempre. Sim. Tamo junto. Mancha Verde, Força Jovem. Então, eu não sei muito da área de segurança pública, daí me gerou algumas dúvidas aqui. A senhora falou que no Nordeste a criminalidade aumentou muito. Aí eu fiquei pensando, pô, mas o Estatuto de Armamento não tirou armas da população, e como é que a criminalidade cresceu se não tem arma? E outra que eu fiquei pensando também, a senhora falou que esses países que tiveram essa educação, que tiveram todo esse... Hoje tem uma cultura diferente da brasileira. Eles passaram por uma restrição de direitos nas guerras, por exemplo. Então, a senhora não acha que o Brasil, a Constituição, deu muito direito ao cidadão, obrigando o Estado a meio que cuidar de tudo na vida do cidadão? Aí eu também queria saber se a senhora trabalha com dados estatísticos dos 61 mil mortos, 61 mil homicídios, mortes violentas
destes, quantos foram, do exemplo que a senhora deu aí, mortos em casa, briga de família, ou por realmente do crime que é fortemente armado? A senhora deu exemplo do estado do Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro há um tempo, graças a Deus consegui vir para cá, né? Então, eu conheço o Rio de Janeiro, a realidade lá. Enquanto a desarmamento, as pessoas falam muito, eu não sei, eu só trabalho na área de segurança pública e tudo, mas eu já morei em locais vulneráveis, vamos dizer assim. Morei na Baixada Fluminense também. E o clima que você sente lá, o clima que você vê lá, inclusive aqui no DF também, eu já morei em regiões bem vulneráveis ao crime. Eu tô achando que o culpado é você, rapaz. Todo lugar que tu morou tinha criminalidade? Não, brincando com você, tô brincando. Mas essa era a minha pergunta, e agora, a minha opinião. Eu penso, como eu falei, quando eu era adolescente, eu morei no Recanto das Emas, e a ideia que a gente via lá era que os adolescentes de 16, 15 anos, 12 anos, eles viam no bandido, vamos dizer assim, armado, a segurança dele. Aí queria ser igual a ele. É o que eu via. E também, minha opinião agora, eu acho que tiraram muito, na minha opinião, ela falou que a política adotada nos últimos anos, eu acho que tirou muito o poder de polícia, porque a polícia hoje não pode fazer, a gente sabe que tem uns casos, e aí a gente vê e tudo mais, que o policial não foi bem treinado, que o policial agiu de forma não condizente com o que ele deveria fazer, representando o Estado. Mas eu tenho um amigo que ele é militar da Marinha, e lá no Rio de Janeiro aconteceu, o bandido hoje assalta na frente do quartel, e o militar armado não pode fazer nada, porque não é jurisdição da Marinha, porque não é jurisdição vamos dizer assim, na minha opinião, é o Estado, da mesma forma, como a senhora falou, lógico, o regime disciplinar da polícia é o mesmo do Exército. Então, na minha opinião, estão todos representando o Estado, mas devido à política adotada, aí não pode fazer nada. Aí, o bandido, na minha opinião, dominou as regiões do Rio de Janeiro, principalmente lá. Aí tirou o direito do cidadão de ir e vir, como a senhora sabe, lá tem lugar que você não pode entrar. Eles fecham tudo, você não pode passar. E lá em Irajá mesmo tem, eu conheço. E aí outro ponto também que eu queria levantar. Gente, peraí, calma, você já tem pelo menos uns 4 aí, rapaz. Eu tô respondendo de 3 em 3. Só o último ponto, em questão da polícia. Eu penso que o DF está numa situação não tão tranquila, mas ainda aceitável, vamos dizer assim. Perto da polícia do Rio de Janeiro, sim, é a polícia da Disneylândia. Então, porque, como eu falei, aí você vê que o policial do Rio de Janeiro... Os desafios, tá, gente? Tá? Perto dos desafios do que é o Rio de Janeiro, aqui é igual policial Disneylândia. Aqui no DF, eu não conheço algum lugar que a polícia não possa entrar. Que vai lá 2, 3 viaturas e não possa entrar. No Rio de Janeiro existem diversos. Daí... E você vê também o salário do policial. O policial do DF não anda com fuzil. Exatamente. Então, o último ponto que eu queria levantar é só isso, questão da remuneração e do amparo que o Estado dá ao policial. Olha só. Então, primeiro, o Estatuto do Desarmamento, ele produziu, sim, vários efeitos positivos, mas ele teve muitos problemas dentro da sua implementação. E ele teve alguns pontos importantes dele que não foram aprovados e que não foram implementados. Tá? Então, você tem tido uma ausência de políticas em todo esse período. Né? Você tem tido uma ausência de políticas em todo esse período. E uma presença maior de armas não... E é isso que eu estou falando. A maior quantidade das armas hoje que circulam são armas que são desviadas. Não são armas que as pessoas adquiriram. São armas que foram desviadas de dentro das próprias instituições de força do Estado. Os fuzis no Rio de Janeiro, você tem fuzis que já foram apreendidos mais de 3 vezes. E esse fuzil volta para a rua. Como é que ele volta para a rua?
no Estado. Então, só um instantinho. Então, E outra, dentro do Rio de Janeiro, boa parte hoje, o maior problema hoje do Rio de Janeiro não são as facções criminosas, são as milícias constituídas ou por policiais, ou por ex-policiais, ou bombeiros. As milícias são um grande problema do Rio de Janeiro hoje. Então, você tem desafios profundos dentro das instituições policiais do Rio. Desafios profundos. E além disso, né, além da própria condição do Estado. Então, assim, as Forças Armadas, o poder de polícia, ele não reduziu, a gente só ampliou o poder de polícia. Na verdade, é que você está entendendo o poder de polícia como a regulação sobre a liberdade do policial de agir com fazendo uso determinado de força. O uso da força, o policial está autorizado a fazer. Só que ele tem procedimento e protocolo para fazer uso daquela força. E muitas das vezes a gente, né, por desconhecimento, às vezes entende uma determinada ação policial como violenta e não são. Por exemplo, dar um exemplo. Um policial vai imobilizar e deter uma pessoa, pega a pessoa aqui pelo braço atrás e ajoelha em cima do ombro, para evitar uma pessoa que não tem problema nenhum. Para quem não conhece, vai achar aquilo super violento, mas aquilo é o procedimento para a segurança daquela pessoa e a segurança do policial. Então, o uso da força não é o problema. O problema é você deter alguém e jogar spray de pimenta no ânus dessa pessoa, ou nos órgãos genitais dessa pessoa. Você executar alguém que já está detido. Alguém entrar na sua viatura vivo e sair morto. Ou entrar na sua viatura e desaparecer. Como desapareceu o Amarildo. Não importa que o Amarildo não fosse boa pisca, não importa. A função do Estado não é matar, a função do Estado é prender. O Amarildo poderia ser não era boa pisca? Tanto faz. Se ele entrou numa viatura vivo, ele tem que sair daquela viatura vivo. Porque se o agente da lei não respeita a lei, qual é a diferença entre o agente da lei e o criminoso? Alguém tem que respeitar a regra do jogo. Vamos combinar que a gente vai jogar um buraco. A gente tem que combinar. Vale trinca, canastra só limpa, pode bater com suja, pode comprar a mesa só para arriar, só para montar jogo. A gente combina a regra. Tem que todo mundo combinar a mesma regra. E o problema é quando essa regra que está combinada, você tem alguém que não segue. E alguém que deveria estar fiscalizando aquela regra. Por isso que muitas das vezes as pessoas ficam assim, fica batendo em cima da polícia demais, não sei o quê. Não. Existem vários bons policiais. E a atividade policial não é uma atividade simples. É uma atividade complexa. O policial decide em tempo real. Não estou simplificando a função do policial. Mas existem regras do jogo que precisam ser obedecidas. Né? E dentro dessa questão, né, das Forças Armadas, existe também, de uma certa forma, um pouco de mito dentro dessa história. Por quê? Porque eu estudei no Instituto Militar de Engenharia. No limite, o que é quartel dentro ali da Praia Vermelha, onde fica o Instituto Militar de Engenharia? Só dentro dos prédios. A polícia do Exército policia onde? Dentro dos prédios. Mas eu já vi a polícia do Exército atuando com pessoas
pessoas que estavam cometendo pequenos furtos perto dos veículos. Só que as pessoas estavam cometendo furto perto de veículos de oficiais, mas estava na rua. Ali ela não viu restrição nenhuma de atuar. Porque todos nós podemos atuar. Não precisamos nem ser policiais, nem membros das Forças Armadas. É claro que a jurisdição dele ali não se permite. Então, na verdade, muitas das vezes o que ele não quer é um problema administrativo. Ele não quer ter que lidar com o problema administrativo de ter que atuar naquela ocorrência e conduzir aquela ocorrência. Ele não quer lidar com aquilo, porque qualquer um cidadão pode fazer isso. E ele, como membro da Força Armada, também pode fazer isso. Não deixou de ser cidadão por conta disso. Então, tem às vezes também um outro discurso, né, que tenta mostrar que as coisas são muito mais difíceis do que na verdade, porque as coisas precisam de dificuldades e logo porque elas são muito difíceis, nós precisamos de muitas autorizações especiais para garantir o pleno cumprimento da lei e da ordem, né? Então, na verdade, o que eles estão querendo é o quê? É mais poder de polícia, é mais gerência sobre as liberdades individuais das pessoas. É um discurso que visa mais controle. E aí eu concordo com você que eu acho que o papel do Estado é muito grande, sim. Mas a Constituição fala muito em direitos sociais. E aí eu acho que os direitos sociais, eles... né, o artigo 5º, né, que é metade da Constituição. Então, eu concordo com aqueles direitos sociais que estão colocados lá. Sobre o Estatuto de Desarmamento, o Estatuto do ECA, que ficou faltando responder o outro, eu lembrei. O problema do ECA, só do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que a gente só lembra das medidas socioeducativas. A gente não lembra que o ECA tem uma série de outras medidas que não foram implementadas, que não são fiscalizadas, de forma a garantir o bem-estar das crianças e dos adolescentes. E a gente, na lógica do colega falou antes do país penal, a gente quer sempre buscar a lógica pela punição. É sempre pela punição. Então a gente esquece que o ECA é muito maior do que só o cumprimento de medida socioeducativa. E a gente só lembra que isso não funciona, a gente esquece. Todas as outras sistemas de medidas protetivas previstas dentro do ECA, que o Estado não implementa, não fiscaliza. Mas quem pode? Eu também já estou... Gente, eu já fiz isso de manhã, agora estou fazendo à noite. Boa noite, professora. Boa noite. Voltando sobre a política de drogas e desarmamento, uma pergunta que eu quero deixar lá e para a senhora tentar nos responder qual o benefício que os nossos jovens, os nossos adolescentes, já que seria uma população que mais teria acesso a essas drogas no caso da liberação, teria para a saúde? Quais são os benefícios? Porque já que a gente sabe, e inclusive isso já foi feito por estatística, que quando se fala da liberação das drogas, se lembra muito da maconha. Mas qual o benefício um ser humano teria no uso da cocaína, por exemplo? Porque a senhora falou sobre o uso consciente, né? Não, eu não falei de usar essa palavra, não. Sim, mas a senhora usou... Não, usei outra palavra. Eu falei que as pessoas estão livres. Não, também não. Falei dos abusos. Usei essa palavra? Não usei essa palavra, não. Mas quando a gente fala do abuso, né, o abuso da droga, então a outra parte não seria o uso consciente? Não. Na liberação, isso nunca iria acontecer. Não. Porque da mesma forma que o brasileiro não está preparado para lidar com o uso da arma de fogo, também não está preparado para lidar com o uso da droga, para a legalização da droga. Então, a questão é que ele já está usando drogas. Ele já está usando. E aí, o que acontece, e as pessoas que fazem uso da droga vão continuar usando as drogas.
Não há nenhum benefício para a saúde em usar drogas. Eu estou falando do benefício para a vida das pessoas que são vítimas da guerra contra as drogas. Porque a guerra contra as drogas produz mais vítimas do que o uso de drogas. A quantidade de pessoas que morrem em função de overdose ou em função do uso direto da droga é muito inferior ao número de pessoas que morrem em função da guerra contra as drogas. Deu por hoje. A guerra contra as drogas, eu não estou dizendo que a droga será oferecida para todo mundo. Eu estou dizendo que ela não será criminalizada. O que é isso, criminalizado? É você pegar uma pessoa que está lá com um cigarro de maconha ou com droga no bolso e prender aquela pessoa. Onde o crime dela foi portar drogas. E muitas das vezes, então, e aí a gente tem uma série de experiências que demonstram que descriminalizar não aumenta o consumo. O que você faz é reduzir mortes. Não, você pode duvidar, mas eu estou te dizendo, Portugal está aí como experiência, Uruguai está aí como experiência, Califórnia está aí como experiência, vários estados americanos têm descriminalizado a maconha. Não, você pode não acreditar, tudo bem. Não estou dizendo que essas pesquisas estão aí, mas você tem o direito de não acreditar nelas. E você tem o direito de se posicionar contrário a isso. Agora, a questão não é que eu estou incentivando o uso dela. Agora, o fato é que o álcool é uma droga legal. Nem todo mundo que faz uso de álcool desenvolve uma relação ruim com o álcool. É isso que eu estou dizendo. Não significa que é um consumo necessariamente consciente. Nem todo mundo, né, que faz uso de medicamento para dormir, fica viciado em medicamento para dormir. Tem gente que fica. Tem gente que fica viciado em outros tipos de medicamentos que fazem muito mal. Comprimidos de cafeína. Vocês têm aluno da medicina aqui, dá vontade de dar na cara dos alunos de medicina que ficam fazendo uso de comprimidos de cafeína para poder ficar acordado até tarde, estudando. Motorista de caminhão faz isso. E você vende lá na banquinha, qualquer parada na estrada, tem aqueles rebites para o cara tomar aquilo e ficar acordado na estrada dirigindo, para depois cometer um acidente. E aí? Mas ninguém está matando essa pessoa por causa disso. Essa que é a questão. Boa noite, professor. Sou aluna do curso de enfermagem e a minha dúvida é, eu escuto muito dizer que os policiais, às vezes, eles estão um pouco limitados devido a agir, né, dessa forma de violência, devido aos direitos humanos. Né? Então, assim, muitas vezes a gente escuta dizer que o policial ele não age daquela forma porque os direitos humanos vêm em cima dessa polícia. Qual é a posição dos direitos humanos em relação de tudo que a senhora falou hoje, por favor? Polícia tem tudo a ver com direitos humanos. A polícia existe porque direitos humanos existem. O maior defensor dos direitos humanos se chama instituição policial, ou deveria ser. Por quê? Porque ele existe exatamente para regular essa relação de onde o seu direito começou, né? E aí existe um desconhecimento muito grande do que seja de verdade os direitos humanos. Já leram a Declaração dos Direitos Humanos? Na verdade, a Declaração dos Direitos Humanos, que é algo que nasce nas Nações Unidas, pós-Segunda Guerra Mundial, em virtude dos crimes que foram cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Que são notórios e conhecidos de todos, os crimes contra a humanidade que aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial, as organizações das Nações Unidas, junto com vários países, montam a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
Onde isso tem a ver com a nossa dignidade física, nossa preservação, o direito à sua crença. Existe lá uma lista imensa dos direitos nossos. Então, esse discurso que se utilizou no Brasil, de vala comum, de tipo, eu não posso porque o direito humano não me deixa, isso, na verdade, é uma boa justificativa para dizer, eu gostaria de ser violento e não estão me deixando. Porque dentro dos procedimentos e dentro do uso proporcional da força, a polícia pode e deve fazer uso da força, mas dentro de uma proporcionalidade. Então, não existe nada que impeça a polícia de exercer as suas funções. Tá? Os direitos humanos não fazem isso. Porque as pessoas desconhecem o que seja a Declaração dos Direitos Humanos, e os direitos humanos virou um grande estereótipo de você colocar tudo, tipo, eu quero ser conservador, violento, então logo eu vou usar esse termo para desqualificar qualquer coisa que me impeça, entendeu, de agir. Ele está um tempão com o braço levantado ali. Diga. Então, eu vou lembrar de você, tá? Boa noite, professora. Eu sou aluna de jornalismo e gostaria de fazer uma pergunta. Até onde a senhora acha que o poder da mídia vai em relação à problematização da polícia e em relação à ocupação do Rio de Janeiro e em relação a todo o sistema penitenciário do Brasil, e como você acha que a mídia está corrompida ou a mídia está corrompendo, trazendo falsas sensações para os cidadãos? Eu não acho que a mídia está corrompida. Eu acho que a mídia no Brasil, a gente tem uma falsa ilusão achando que a mídia tem que ser isenta. E a mídia não é isenta em nenhum lugar do mundo. Por quê? Jornalista tem opinião, editor tem opinião, tem ideologia política. Então, a mídia, ela não é e nunca será isenta. Ela é mais um dos atores políticos. Agora, essa questão da gente pensar de manipulação ou não da notícia, a questão é, o fato é o fato. O fato aconteceu e um determinado jornal, meio, blog, está noticiando aquilo que aconteceu. Tá? E você tem meios de comunicação que vão anunciar as suas pautas e vão seguir a veracidade dos fatos de forma mais ou menos honesta, tendenciando para uma interpretação ou para outra. E aí cabe a cada um de nós, né, fazer esse filtro. Né? Cabe a cada um de nós fazer essa percepção. Então, a intervenção no Rio de Janeiro, claramente a Globo é a favor da intervenção no Rio de Janeiro. Claramente ela é a favor da intervenção. Tem pessoas lá dentro que acreditam nisso, de que essa intervenção, né, setores do editorial da revista que acreditam nisso. Você tem a Carta Capital que acredita que não. E a Carta Capital vai entender que não. E dentro desses diferentes narrativas e diferentes fatos é que nós vamos construir as nossas opiniões, cada um de nós. Né? Cada um de nós vai construir a sua opinião dentro desses diferentes atores que estão dialogando. Aí a única coisa, o cuidado que a gente tem que ter, hoje em dia, são com as fake news, né? Que são as notícias falsas e são os boatos. E saber identificar essas notícias absurdas só para não reproduzir elas. Aqui, o colega que está há um tempão com o braço levantado.
aí a gente tem, aí tem uma série de outras variáveis que acontece isso. Isso acontece sempre muito quando é a ocorrência com menores, né? Como ocorrência com... Não, eu sei que não é só com menores. Tem... Não, aí a gente vai entrar, a gente não vai ter esse momento para discutir isso agora, entendeu? Porque aí eu também não estou dizendo que o nosso sistema de justiça criminal também seja perfeito, tá? Mas eu também não acho que a gente precise endurecer ainda mais as leis que a gente já tem. Eu acho que tem uma questão que é a forma com que a lei está sendo executada. Eu acho que tem mais a ver com isso do que propriamente a ver com a legislação. E aí tem a ver com outras questões que aí tem mais a ver com o sistema de justiça criminal no momento em que você chega dentro da ocorrência. Qual é a última? Isso, você. Boa noite, doutora. Diante de toda a situação que a senhora expôs, da situação criminosa, que não só está o Rio de Janeiro, mas sendo uma pessoa que também morou no Nordeste, no Rio Grande do Norte, e se encontra numa situação, se não pior, e aqui em Brasília, de vulnerabilidade, eu queria saber, eu queria perguntar para a senhora, enquanto cidadão, que a única forma que eu vejo, por exemplo, ou uma das formas ainda mais direta de mudar isso seria pelo voto, se seria saudável, por exemplo, eu votar numa pessoa como, por exemplo, um Bolsonaro da vida, em que diz numa entrevista da Jovem Pan que enquanto o vagabundo, isso foi as palavras dele, enquanto o vagabundo está armado com uma metralhadora, um cidadão deve estar armado com um canhão, fecha aspas. Seria saudável, por exemplo, um presidente desse porte? Eu não comungo dessa opinião, né? Eu sei que esse debate que vai estar colocado durante esse ano eleitoral, mas eu acho que esse é mais um dos profetas da segunda-feira. São pessoas que estão, não necessariamente construindo e propondo em cima de conhecimentos, em cima de diagnósticos. São pessoas que estão propondo sempre e discursando a partir, buscando auferir vantagem do medo e da insegurança. E não necessariamente fazendo proposições que possam, de fato, contribuir. Já vi você no axé, que possam, de fato, contribuir de forma efetiva para a resolução dos problemas. Elas não estão propondo soluções. Elas só estão propondo justiçamento, vingança, outras coisas. Você do axé está aí lançando lambada, fala. Acabou, hein? A última. Eu não apoio as polícias, eu não tenho problema nenhum com as polícias, eu acho as polícias, elas terem problemas e necessitarem de serem reformadas, não significa que eu não entenda a importância delas e que eu não saiba quais são os seus benefícios. Eu não tenho problema nenhum com as polícias. Trabalho muito próximo com as polícias, sou parceira das polícias, dou aula para um monte de academia de polícia no Brasil inteiro. Mas isso não significa que eu não perceba que essa estrutura tem problemas que precisam de respostas, porque essas instituições precisam funcionar melhor, mas não significa que elas não precisem existir, muito pelo contrário. As forças de segurança, elas têm que ser públicas, tá? Eu não quero o fim da polícia, não quero ter que te ligar pro Batman, entendeu? Eu não tenho o telefone do Batman, não tenho o telefone do Super-Homem, então a gente vai ter que tentar com a polícia mesmo. E ela tem que ser reformada, ela precisa melhorar na sua efetividade.
Professor Marcelo, em nome do Movimento de Formação Geral, agradeço muitíssimo pela palestra. A vocês também.